Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Recebemos hoje João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que nos falará de um tema absolutamente atual: licenciamento ambiental, avanços e riscos. Lembro que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade de empresários cidadãos com 35 anos de existência. Aliás, empreendedores, né, Percival? O PNBE é uma entidade não corporativa, apartidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável e democraticamente estável e eticamente respeitável. Juntem-se a nós. Nosso Prêmio PNBE de Cidadania, que vai ter este ano a sua 22ª edição, já tem data das entregas aos ganhadores marcada para o dia 15 de outubro, com almoço no restaurante Flores Gastronomia em Perdizes. Vander, contamos com a presença de todos aqui. Convidamos também todos para participarem do webinar com Josué Gomes, né, Lívio, presidente da Fiesp, no dia 30 de outubro, às 18 horas, aqui no PNBE via Zoom. Instruções de bordo. Lembramos que esse encontro está sendo gravado. Teremos um total de 1h30, ou seja, até 19h30 de reunião. Mantenham seus microfones em mudo. Teremos uma fala inicial do Capobianco e depois teremos perguntas e respostas que devem ser feitas apenas pelo chat. E Luiz Meyer e eu as faremos ao Capobianco. Se tiver um grupo menor, a gente vai liberar, né, Luiz, para perguntas diretas. E para dar boas-vindas ao João Paulo Capobianco e pedir que ele nos conte tudo sobre essa questão ambiental no Brasil, passo a palavra para o Luiz Meyer, segundo coordenador-geral do PNBE. Luiz. Desculpem. Biólogo e ambientalista, especialista em educação ambiental e doutor em ciências pela USP. Fundou e dirigiu várias ONGs, como a Associação em Defesa da Jureia, SOS Mata Atlântica, Rede de ONGs da Mata Atlântica, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, Instituto Socioambiental e Instituto Democracia e Sustentabilidade. Foi secretário nacional de Biodiversidade e Florestas e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente de 2003 a 2008, quando exerceu, entre outras, as funções de coordenador do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, da Comissão Nacional da Biodiversidade e da Comissão Nacional de Florestas, vice-presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente e presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foi professor visitante da Universidade de Colômbia, 2008 a 2009, onde integrou o for Environment, Economy and Society, período em que também atuou como pesquisador associado ao IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Atualmente é secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. É autor de diversas publicações sobre questões ambientais. Em 2003, o livro Biodiversidade da Amazônia Brasileira, por ele organizado, recebeu o Prêmio Jabuti como melhor publicação em ciências naturais e da saúde e livro do ano, ambos concedidos pela Câmara Brasileira do Livro. Em novembro de 2021, lançou o livro Amazônia, uma década de esperança. Então, João Paulo e para os amigos Capô, é um prazer ter você aqui e a palavra é sua. Muito obrigado, Vilaça, Fábio Mortara e todos os amigos aqui. É um grande prazer, o Percival aí, uma liderança de tanto tempo, e todos aqui são, em suas áreas, são pessoas formadores de opinião muito importantes. Então é um prazer realmente estar com vocês aqui para tratar de um tema absolutamente central, né? A gente costuma dizer que o licenciamento ambiental é o pilar da gestão socioambiental no país e também um pilar fundamental de todo o planejamento, atuação
da sociedade brasileira frente aos desafios ambientais que se agravam, né, permanentemente, infelizmente, com o avanço das mudanças do clima. Ou seja, estamos diante de cenários muito desafiadores, cenários esses que estão exigindo cada vez mais capacidade, cada vez mais é, cada vez mais empenho no sentido de dimensionar corretamente os riscos, né, ambientais que podem prejudicar não apenas as atividades econômicas, o desenvolvimento econômico, mas a saúde das pessoas, a saúde dos ecossistemas e o equilíbrio climático. Então, é um cenário bastante desafiador e o licenciamento é peça-chave nesse processo, né? Então, eu queria, inicialmente, fazer uma apresentação um pouco mais geral sobre o tema, se não muito longa, mas um pouco do ponto de uma visão, pelo menos a minha visão sobre o licenciamento enquanto ferramenta, quais são os pontos fortes e fracos, digamos assim, do nosso Sistema Nacional de Licenciamento Ambiental. Depois trazer um pouco a experiência recente que nós tivemos com a mudança na legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional e a atuação que nós tivemos, nós, quando eu me refiro agora ao governo federal, no sentido de vetar trechos da nova lei e propor alternativas. Então, talvez fazer um apanhado geral e aí nós podemos aprofundar naquilo que for de interesse de todos aqui. Mas, primeiramente, eu acho que um ponto que eu gostaria de destacar é que quais são os pontos fortes, digamos assim, do nosso sistema de licenciamento, o sistema brasileiro de licenciamento, né? Bom, primeiro ele é considerado um dos mais avançados do mundo, né? Ou mais avançado na América Latina, e é assim reconhecido internacionalmente. Por que isso? Bom, primeiro ele tem uma base legal muito robusta, né? Nós temos aí, desde a Constituição Federal, no artigo 225, que estabeleceu a lei da política e a lei da política nacional do meio ambiente, que foi anterior à própria Constituição. Na realidade, todo esse processo de, de percepção de que seria necessário uma ação mais efetiva no planejamento das grandes obras, das intervenções humanas no ambiente, ele vem desde a década de 70 com muita força, e no início da década de 80, ainda no regime militar, nós tivemos a aprovação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938, famosa entre todos nós, que trouxe uma série de inovações. Por exemplo, o próprio conceito do estudo de impacto ambiental, o conceito do Sistema Nacional de Meio Ambiente, e todo o enfoque que deveria ser dado numa articulação entre as instâncias federal, estaduais e municipais para a boa gestão prévia, isso é muito importante, a boa gestão prévia dos impactos ambientais, né? Então, o licenciamento, de fato, é reconhecido como um instrumento central da política ambiental, né? Ele é obrigatório para todas as atividades potencialmente poluidoras. Ele tem um caráter, como eu já disse, eu queria reafirmar que é um caráter como de instrumento preventivo, ou seja, ele visa justamente buscar todos os elementos para ou definir que uma determinada obra ou empreendimento é inviável, dado o grau de impacto que ele vai provocar, ou quais são as medidas que devem ser adotadas para mitigar esses impactos e, naqueles impactos que não forem mitigáveis, como devem ser compensados os setores da sociedade ou o próprio ambiente que será impactado. Então, ele
ele favorece alternativas tecnológicas e locacionais menos danosas. Então, esse é o princípio, ou seja, se eu vou fazer uma determinada obra, quais são as alternativas locacionais, quais são as alternativas tecnológicas que nós dispomos, quais são as possibilidades de tornar essa obra menos impactante. Um outro aspecto extremamente importante, que gera muita polêmica, mas, no meu ponto de vista, quase que o coração do licenciamento, é que ele é um instrumento que tem participação social, né? Isso é extremamente relevante, né? Na realidade, nós podemos afirmar, digamos assim, de que é o instrumento mais permeável à, à participação da sociedade na decisão sobre a tomada melhor, sobre a tomada de decisão do empreendimento. Porque é no licenciamento ambiental, isso é até uma certa contradição que, inclusive, leva peso e prejudica, entre aspas, a percepção sobre o licenciamento, mas é no momento do licenciamento que a sociedade tem a possibilidade real, concreta, com normas definidas e procedimentos claramente identificados, de dar sua opinião, participar favoravelmente ou contrariamente e apresentar medidas alternativas, medidas mitigadoras. Então, o processo de licenciamento de obras complexas, ao passar obrigatoriamente pelo processo de consulta e audiência pública, é mais do que consulta, é audiência pública, com regras muito bem definidas que obrigam ao depósito do projeto com prazos amplos para que a sociedade possa ter acesso, obriga a elaboração do RIMA, porque nós temos o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que é aquele mais denso, mais complexo, via de regra muito técnico, mas a nossa legislação avançou e obrigou a publicação do RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. O que é o RIMA? É exatamente a tradução do EIA-RIMA, que é muito complexo, em linguagem acessível, que permita que todas as pessoas e comunidades, ou mesmo atividades econômicas, potencialmente impactadas por aquele empreendimento, tenham acesso à informação. Então, ele é extremamente participativo, o que muitas vezes gera muita polêmica, porque a participação social ela gera polêmica e muitas vezes se diz que a culpa é do órgão licenciador, né? Mas na realidade é uma decisão, é uma definição da justiça reforçada, iniciada lá em 81, em pleno regime militar, que isso foi definido, e reforçado de forma muito forte pela Constituição de 88, né? Então, essas audiências públicas e consultas comunitárias são o espaço mais relevante de participação. Integra diferentes órgãos, ou seja, você obrigatoriamente traz para o debate todos os órgãos públicos nas diferentes esferas da federação para participarem, portanto, ele é multi-institucional, né? Envolve os órgãos setoriais, patrimônio cultural, saúde, povos indígenas, INCRA, todos os órgãos, IFAM, todos aqueles que têm relação com aquele fato, né? Portanto, ele favorece uma visão multidisciplinar, segurança jurídica e previsibilidade, e garante que empreendimentos atendam padrões ambientais, reduzindo riscos de responsabilização futura. Serve também, por todos esses fatores que eu disse, como um mecanismo de mediação entre desenvolvimento econômico e produção ambiental, né? Então, esses são os pontos, digamos, fortes do nosso sistema, né? E são realmente muito relevantes, porque esse modelo de mediação, de participação e de exigência da melhor técnica e da melhor alternativa locacional fazem do nosso sistema de licenciamento extremamente interessante. Agora, evidentemente, que nada disso, ou quase nada disso, é de interesse do empreendedor, né? O empreendedor, ele, seja público ou privado, ele tem uma agenda, ele tem um recurso, ele tem um planejamento, ele quer empreender, né?
E esse processo, quanto mais complexa for a obra ou o empreendimento desejado, mais complexo é o processo de tramitação, né? E é muito interessante porque o que ocorre na maioria das vezes é que o sistema brasileiro ele é um sistema trifásico, né? Ou seja, estou falando aqui de empreendimentos com potencial de impacto ambiental ou poluidor, não estou falando de pequenos empreendimentos que passam por outro caminho, mas nos empreendimentos de maior impacto, de maior risco, eles são sempre trifásicos. O que é um sistema trifásico? Que é um sistema característico do Brasil. Ele tem uma licença prévia, onde o empreendedor apresenta para o órgão licenciador, que pode ser federal, estadual ou municipal, depende do grau de impacto daquele empreendimento, depende do local em que ele está inserido, e ele apresenta a proposta inicial e o órgão licenciador elabora o chamado termo de referência, ou seja, aquilo que tem que ser estudado para aquele empreendimento poder ser analisado a sua licença. Com base nesse termo de referência, o empreendedor elabora os estudos, elabora o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental e apresenta para o órgão licenciador. Via de regra, esse estudo possui lacunas. Ele não atende perfeitamente o termo de referência, há informações que não foram esclarecedoras e o órgão licenciador pede complementações. E aí começa o problema, né? Porque complementações muitas vezes demandam mais tempo. E ao demandar mais tempo, já começa a correr contra o cronograma, o taxímetro do empreendedor, né? Porque ele fez um planejamento, né? E aí começa a surgir uma série de polêmicas, né? Porque o órgão licenciador, no final do dia, isso é uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, é que no final do dia alguém vai assinar a licença, né? E quem vai assinar a licença é um servidor público. E esse servidor público, ao assinar uma licença, ele está dando a garantia para a sociedade de que aquele empreendimento tem viabilidade ambiental, todos os seus impactos foram mensurados e todas as medidas mitigadoras e compensatórias foram bem direcionadas. Então, o peso sobre o servidor é muito alto. Por quê? Porque se surge uma informação de que algo não foi adequadamente contemplado, se surge uma informação de que o empreendimento gerou um dano que não estava previsto, o, o servidor que assinou, ele é alvo de processo, via de regra, pelo Ministério Público. Então, é um sistema que aparece aqui, eu queria trazer aqui a primeira dificuldade do sistema, porque nenhuma ação ambiental de grande impacto, ela é totalmente previsível e totalmente, não é matemático, não é A mais B igual a C, não é uma raiz quadrada, é um conjunto de análises onde nós temos um elemento que é muito é, dinâmico, que é o meio ambiente, que é muito dinâmico. Então, são fatores que sempre levam o sistema, o licenciador, seja em qual nível esteja, em qual instância esteja, sempre leva o servidor, a equipe responsável, a adotar o máximo de precaução, né? E aí gera o que a gente costuma convencionar de excesso de burocracia e lentidão, processos muitas vezes demorados sem prazos claros, né? Que são elementos corretos, justos, né? Quer dizer, quando o empreendedor começa a dizer, poxa, eu estou com meu empreendimento há 2, 3 anos, eu não tenho a resposta, tal, é absolutamente justo e compreensível que o empreendedor demande isso. Então, ninguém está criticando o empreendedor. Porém, na maioria das vezes, isso vem de uma questão mesmo de falha, ou no estudo, ou de falta de informação. E aí eu queria abrir um parênteses, só vou abrir a janela aqui, que comecei a falar muito, esquentou, só um minutinho, peraí.
Pronto, liguei o ar-condicionado natural aqui. Então, aí eu queria abrir um parênteses sobre uma coisa que eu considero muito complexa, que eu queria compartilhar com vocês, que é o fato de que nós temos extensas áreas no território nacional, particularmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros de pesquisa, São Paulo, Rio, Paraná, Curitiba, Minas Gerais, as regiões mais afastadas, onde nós temos pouco conhecimento, pouco estudo elaborado, poucos dados disponíveis. O Brasil não é um país que possui uma base de dados detalhada de todo o seu território. Por exemplo, nós temos problemas de identificação de plantas, da diversidade de plantas e animais de vastas regiões. Temos vazios de informação no país. Por mais que a nossa academia seja dinâmica, nós temos vazios de informação. Então, quando você tem um vazio de informação, o empreendedor, olha que contradição, né? O empreendedor que está propondo, por exemplo, uma rodovia, né? Seja público ou privado, né? Uma rodovia num local de baixo nível de informação biológica, que é uma informação fundamental, né? Ele tem que fazer os estudos. Ele tem que apresentar no EIA o levantamento de fauna e flora, por exemplo, né? Muito bem. Fazer levantamento de fauna e flora, você não faz em 15 minutos. E mais, você demora no mínimo um ano, porque você é obrigado a fazer nas diferentes estações do ano, porque as plantas florescem em períodos diferentes, você tem que ter a planta com flor para poder identificar corretamente. São questões da biologia que eu não vou me estender aqui, mas é complexo. E se esse empreendedor, olhem só, identifica uma espécie ameaçada de extinção nesse levantamento que ele contratou um botânico, contratou um zoólogo da Universidade de São Paulo, por exemplo. Os caras vão para campo, identificam uma espécie ameaçada de extinção, a obra está inviabilizada, a não ser que ele comprove com muitos dados de que a obra não vai aumentar o risco daquela espécie ameaçada. Nós tivemos casos de hidrelétrica que iriam inundar áreas onde havia os últimos representantes de espécies da flora da Mata Atlântica, em Santa Catarina, e iriam simplesmente ficar embaixo daí, iam morrer. A obra não foi autorizada. Então, o empreendedor vive uma situação muito complexa, porque ele contrata um estudo que pode inviabilizar o seu empreendimento. Você veja que bem. Por quê? Porque no estudo, na nossa lei, existe a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental considerar a chamada alternativa zero, o que é uma contradição. Ou seja, o estudo tem que dizer a alternativa zero é não fazer. Aí você tem que ter as outras alternativas, duas ou três, depende do caso, de possibilidades de você remediar o problema e mitigar o dano. Então, observe que nós estamos lidando com algo muito complexo. E aí nós entramos também em questões de fragmentação institucional, entramos em problemas de competências. Nós tivemos casos de obras que foram licenciadas, por exemplo, pelos estados de São Paulo e Paraná. O Ministério Público entrou com a ação alegando que aquela obra era licenciamento federal. E a obra foi puxada por licenciamento federal, depois de todo o processo de licenciamento concluído. E, de fato, a Justiça considerou que tinha que ser federal, tinha que recomeçar o processo no nível federal. Então, outro caso que também afeta muito é pressão política e econômica. Quer dizer, o empreendedor, dependendo da sua capacidade de articulação, ele pressiona, né? Essa pressão pode ser legítima, porque todo mundo tem o direito, né, de batalhar e batalhar por aquilo que acredita, mas ela pode ser não ética, né? E aí abre uma série de problemas. Tal. Então,
Ou seja, quais são os nossos pontos fortes, né? Nossos pontos fortes é ter uma boa legislação, bastante ampla, bastante consolidada, ter um sistema bem organizado, tal. Mas quais são os nossos pontos fracos? O fato de que há questões de competência, há questão de morosidade e há problema de quadros técnicos. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos o ministério em 2003, lá atrás, primeiro governo Lula, né? Nós identificamos um problema que para nós era inviável. Qual era o problema? O órgão ambiental, no caso o IBAMA, que licencia somente obras federais, via de regra são as grandes obras de grande impacto, né? Ele não tinha uma diretoria de licenciamento, não tinha na época, e ele não tinha quadros permanentes. Então, como é que funcionava o licenciamento federal até então? Você tinha uma equipe mínima no IBAMA, que não era específica de licenciamento, mas você tinha lá alguma capacidade, e para cada obra se contratavam equipes que, na época, eram pagas pelo sistema dessas cooperações internacionais, PNUMA, PNUD, depende do caso. Então, você tinha um recurso federal, você não podia contratar, não tinha servidor, você repassava o recurso para um órgão desse tipo, PNUMA, por exemplo, tudo bem que é um órgão vocacionado para isso, o PNUMA contratava os maiores especialistas e punha à disposição do governo federal para analisar aquele empreendimento. Muito bem. Feita a análise, concluído o processo, o que acontecia? Acabava o dinheiro, esse profissional saía. Ele era um consultor, ele era externo. Ia fazer outra coisa. Quando voltava na sequência um empreendimento similar, dava entrada no IBAMA, aqueles profissionais que já tinham tido experiência naquele tipo de empreendimento já não estavam mais no Ministério. Você tinha que contratar outras pessoas. Então, nós tínhamos um problema de descontinuidade, de falta de acúmulo institucional brutal. Hoje isso foi resolvido. Aliás, lá naquela época foi resolvido. Nós criamos uma diretoria de licenciamento, foi uma grande guerra interna para convencer todo o sistema. Fizemos concurso hoje. O IBAMA tem uma equipe focada nisso, que consegue, por exemplo, emitir num prazo recorde, como foi o caso, pegar o exemplo aqui que todo mundo vive reclamando do IBAMA, que é o licenciamento de exploração de petróleo, né? Não estou entrando no mérito aqui se deve explorar petróleo, não deve explorar petróleo, nada disso. Estou falando do ponto de vista formal, né? O IBAMA tem que licenciar. Não compete ao IBAMA dizer não concordo com o petróleo, não vou licenciar. Não, ele tem que licenciar se for licenciável, né? Nós emitimos mais de 200 licenças de poços de petróleo na área do pré-sal, por exemplo. Mais de 200. A Petrobras é o maior cliente do IBAMA em termos de licenciamento, né? Ah, mas então por que que lá na questão lá do Amapá, na margem equatorial, a licença demora? Porque é uma região sem conhecimento praticamente nenhum. Uma região nova, uma nova fronteira com pouquíssimo conhecimento técnico-científico, pouquíssimos dados. No pré-sal é o oposto. Nós temos milhares de pesquisas, dados, os caras conhecem cada peixe que tem lá, entendeu? Pelo nome. Sabe? Então, é diferente você dar uma licença para um local que você já tem um conhecimento muito bem consolidado, já se sabe, já se trabalhou muito lá. Então, é possível dar 200 licenças, como o IBAMA já deu, né, agora nos últimos 2 anos. E lá na questão da margem equatorial é mais difícil, porque é uma região pouco conhecida. Então, fechando esse capítulo, eu queria entrar aqui num outro ponto, que é uma grande questão. Assim, o grande problema do Brasil é o licenciamento ambiental. Vira e mexe alguma liderança de algum campo. Esse é um absurdo. Em função do licenciamento, está tudo parado, as obras estão paradas, o Brasil não avança, a economia não decola, tudo culpa do licenciamento. Bom, em 2019, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele fez um relatório, né? Porque o debate era tão aquecido que ele fez um relatório sobre isso. Publicou isso em 2019, né? E esse relatório mostrou, com dados, com números, está disponível esse relatório, depois quem quiser aqui eu posso
encaminhar, ele identificou 14.403 obras paralisadas ou inacabadas em 2019. Olha o número, 14.403 obras. Claro que isso inclui desde estradas, hidrelétrica até escola, né? Coisas menores, mas eram 14.403. Um bom número, tá certo? Claro que também, cada ano são mais de 100 mil obras que se faz como recursos federais no Brasil, mas aqui eram 14.406 paradas. Dessas, no relatório do TCU, apenas 1% foi paralisada por motivos ambientais, ou seja, questões diretamente relacionadas ao licenciamento ambiental. 1%. Cerca de 24% se deram por abandono por parte das empresas executoras, ou por questões técnicas, ou falhas de gestão, ou financiamento, que inviabilizou a conclusão da obra, né? E identificou todos os fatores, né? Das burocracias, dos projetos mal feitos, das empresas mal estruturadas, das estações mal feitas, com direcionamento político, e assim vai, identifica tudo. Mas, repito, 1% foram por questões ambientais, né? Eu não quero dizer com isso, de forma alguma, longe de mim, dizer que a questão do licenciamento não é um problema, longe de mim. Claro que é um problema. Na realidade, tudo aquilo que interfere no cotidiano das pessoas, das empresas, da produção, né, tem que ser tratado e tem que ser aprimorado permanentemente. Portanto, o licenciamento ambiental, ele exige aprimoramento constante. Agora, como tem sido, aí eu queria destacar um ponto que eu considero relevante. Como tem sido o aprimoramento do licenciamento ambiental, né? O principal espaço institucional de aprimoramento do licenciamento ambiental chama-se Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA é o conselho, é o maior e mais longevo conselho da República, por incrível que pareça. Ele foi criado lá em 81, na época ainda pelo Dr. Paulo Nogueira Neto, grande ambientalista, ministro do Meio Ambiente, e foi um cara incrível, uma liderança impressionante, Paulo Neto, tinha uma visão de futuro muito impressionante, foi um dos relatores do projeto do relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão Brundtland da ONU, que deu origem à Rio 92, uma pessoa de fato assim que o Brasil deve muito ao Paulo Nogueira Neto, né? E lá atrás, em 81, em pleno regime militar, ele bolou esse sistema e bolou o CONAMA. O que é o CONAMA? É um conselho de assessoria direta ao presidente da República, mas que tem poder resolutivo. Ele edita resoluções que têm força de lei. E o conselho é composto obrigatoriamente por representantes do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, da academia, do setor privado e das organizações não governamentais. A composição é obrigatória, né? Hoje o CONAMA tem mais de 100 membros, né? E as pessoas perguntam, poxa, mas um conselho com mais de 100 membros não deve funcionar. Pois eu digo que funciona muito. Nós temos uma atividade muito dinâmica, porque é muito comum o setor privado vir ao CONAMA e dizer, olha, tal resolução, em função da evolução tecnológica, das novas alternativas, precisa ser melhorada. Ou tal resolução precisa ser revista, porque ela definiu um padrão que não é condizente com a realidade brasileira. Tal. Então, é muito comum, nós temos um debate intenso e permanente no CONAMA, com várias câmaras técnicas operando simultaneamente. É um trabalho que eu tenho o prazer de ser secretário executivo e dirijo o CONAMA, e vejo ali uma dinâmica de integração muito forte entre setores e instâncias de governo muito ativa. Então, ele é o sistema que tem atualizado o licenciamento ambiental. Bom, aí nós tivemos a grande crise, né?
Todos acompanharam a grande polêmica que nós tivemos recentemente, este ano, quando foi apresentado no Congresso uma versão, um relatório de um projeto de lei que foi apresentado pelo então deputado Luciano Zica, ainda nos anos 2000, para aprimorar o sistema de licenciamento. No fundo, o que o Zica propôs era criar um marco legal do licenciamento. E como você tem várias leis e várias resoluções do CONAMA dispersas, ele propôs algo que organizasse. Isso é o que eu chamo brincando, né? Eu tenho essa liberdade com o Zica, é um grande amigo meu, que eu chamo de um certo, às vezes eu me boto nessa posição, dos idiotas da objetividade, sabe? Olha, vamos organizar o negócio melhor, pô, tá tudo, tem um monte vamos organizar para dar mais organicidade, né? E quando você joga isso no debate no Congresso, com essa ideia, com esse espírito de organizar melhor, tal, de ajustar competências, aonde está tendo sobreposição entre Estado, município e União, vamos organizar melhor, vamos. Quando você joga isso com a boa intenção, o que acontece é que parte expressiva, infelizmente, dos nossos representantes vê ali a oportunidade de eliminar o licenciamento, né? E o que aconteceu com o projeto de lei aprovado no Congresso, é claro que essa é a nossa visão, né? Claro que aqui pode ter pessoas com visões diferentes, que eu respeito, mas eu estou aqui falando da nossa visão. Então, vocês me deem a liberdade de ser um pouco assim enfático. A nossa visão é de que o projeto era um verdadeiro descalabro, porque ele destruía o sistema ambiental brasileiro. Por que ele destruía o sistema ambiental brasileiro? Primeiro, porque ele acabava com o sistema nacional, criado em 81 e aprimorado, reforçado na Constituição e reafirmado, inclusive, diga-se de passagem, por decisão do Supremo, porque no governo anterior, o nosso então presidente resolveu fazer duas coisas. Uma, mudar a composição do CONAMA, reduziu dos 103 para 36 membros, uma coisa tornou o CONAMA completamente blocado e fechado para a participação dos diferentes setores, o que é um equívoco, porque o CONAMA tem que trazer todas as visões dos setores, de um lado, e segundo, ele questionou resoluções do CONAMA, alegando que aquelas resoluções estavam ocupando o espaço do órgão legislador e que não podiam tomar decisões sobre determinadas ações. Isso foi o motivo de uma ação no Supremo Tribunal Federal, que não apenas determinou a recomposição do CONAMA, a fim de garantir a participação de todos os setores necessários, como reafirmou todas as resoluções do CONAMA, dizer textualmente na decisão do Supremo, as resoluções do CONAMA adotadas da forma tal e tal como foram adotadas têm força de lei e são obrigatoriamente vinculantes em relação a todo o Sistema Nacional de Licenciamento. Então, esse projeto ele acaba com o CONAMA, acaba com o sistema, ele transfere para os estados decisões sobre normas, padrões de licenciamento autonomamente. Então, nós teríamos, digamos assim, se essa lei fosse mantida como foi aprovada, um estado pode definir um determinado padrão, o estado vizinho pode definir outro padrão, o outro estado pode definir um outro padrão, e nós vamos ter um problema, primeiro, gravíssimo, de gestão, que, no nosso ponto de vista, atenta contra o interesse das empresas, dos empreendedores, porque ele vai ser obrigado a seguir uma regra no estado, seria um empreendimento que, por exemplo, passa por dois estados, ele vai ter que atender uma regra de um estado, atender a regra de um outro estado, provavelmente um estado vai questionar a outra regra. Vou citar um exemplo aqui, um exemplo que eu acho muito bacana, que é real, né? Não é uma hipótese. Nós tivemos, há muitos anos atrás, um projeto
do Grupo Votorantim no Vale do Ribeira. Eles queriam construir uma hidrelétrica, chamada Hidrelétrica Tijuco Alto. Essa hidrelétrica era no Rio Ribeira do Iguape. Muito bem. Eles tinham esse empreendimento, um empreendimento que eles tinham muito interesse. O próprio doutor Antônio Miriam de Moraes atuou muito frente a esse empreendimento, tivemos muitas reuniões em função disso. Na época eu não estava no governo, eu estava na SOS Mata Atlântica, uma área fundamental para a SOS Mata Atlântica. Mas o fato é que eu era membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, representando a sociedade civil, e o projeto foi ao Conselho e foi aprovado. Foi aprovado em São Paulo e foi aprovado no Paraná, porque o empreendimento impactava os dois estados, era próximo da divisa dos estados, né? Muito bem. Quando terminou o processo e foi aprovado numa histórica reunião do CONSEMA, que terminou às 4 horas da manhã, o que inclusive feria o regimento, não podia, mas foi assim, o doutor Emílio de Moraes veio falar comigo, né? E eu, garotão, petulante, né, Vilaça? Saímos de Santa Cruz, petulante pra caramba, achando que a gente ia, né? Eu era muito petulante mesmo, até hoje eu tenho um pouco de vergonha, mas eu virei para ele e falei, doutor Antônio Emílio de Moraes, aí eu, um moleque, falei para ele, doutor Antônio Emílio de Moraes, o senhor ganhou, mas não levou. Falei, como? O que você está querendo dizer com isso? Eu falei, não, senhor, essa obra vai ser inviabilizada. Aí ele ficou bravo, acabou. Mas depois de um tempo, ele chamou no escritório dele, porque ele era uma pessoa muito aberta, realmente era incrível essa personagem, né, o doutor Antônio de Moraes. Ele me chamou o nosso presidente na época, que era o Roberto Clabin, eu fui lá com o Roberto, e ele perguntou, mas por que você disse que eu ganhei, mas não levei? Eu falei, porque o senhor analisou a licença que o senhor recebeu? Ele falou, não, isso é uma coisa técnica. Eu falei, presidente, então eu vou dizer para o senhor. O Paraná exige, depois que o senhor construir a barragem, exige que o senhor faça, num período determinado, a chamada descarga de fundo. Por quê? Porque a região onde vai ser alagada era uma antiga área de exploração de chumbo, minas de chumbo, né? E você tem concentração de chumbo. Então, se você mantém a água estacionada ali, represada, você aumenta a concentração de chumbo na água, que é um metal pesado de impacto ambiental muito grave, né? Então, o Estado do Paraná obrigou ao senhor, por determinados períodos, que eu não me lembro agora quais eram, fazer chamada descarga de fundo, para sair esse acúmulo de chumbo no fundo da represa. E a licença de São Paulo proibiu descarga de fundo, porque ela não quer que justamente o chumbo venha, né, a jusante, que é o Estado de São Paulo, porque no caso o Estado do Paraná fica montante, São Paulo fica jusante. Então, Paraná não queria que isso fosse embora e São Paulo não aceitava que isso viesse para o Estado. Então eu falei, como é que o senhor vai operar? Qual licença o senhor vai descumprir? A de São Paulo ou a do Paraná? Ou seja, a hora que o senhor descumprir uma delas, é embargo. O senhor não opera a usina, né? Aí gerou uma confusão danada, ele falou, mas que coisa, tal. Bom, o fato é que isso aí tudo não valeu de nada, porque logo depois eu citei, né, o Ministério Público entrou com uma ação e isso foi parar no IBAMA, porque como era um rio federal, passava em 2 estados, era atribuição do IBAMA, e foi lá para o IBAMA, e esse empreendimento nunca foi licenciado, a obra não foi realizada, apesar da perseverança do grupo Votorantim do Dr. Antônio de Moraes. Então, esse é um primeiro problema. Ela dissolve o sistema federal, de conexão, né, federal, não federal, da federação, porque o sistema de licenciamento não é federal, ele é da federação. Você tem o Estado, o município e a União que dividem responsabilidades. Segundo, porque ele reduz brutalmente a participação social nos processos de consulta e licenciamento. Terceiro, porque ele muda parâmetros. Por exemplo, ele pega um caso de um tipo de licenciamento. Olha, eu vou pedir para o Fábio dar um sinal de tempo, tá? Porque eu estou me empolgando aqui, estou um pouco preocupado, tá? Não, estamos Fazendo... bem, estamos bem. Acho que essa primeira, até sete e pouco, manda bala. Tá bom. Então, aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu, né? Ao longo do processo de operação
dos estados, principalmente dos estados, foi desenvolvido no Brasil uma alternativa de licenciamento que eu considero muito interessante, que chama-se LAC. LAC é licença por adesão e compromisso. O que significa isso? Significa o seguinte: o empreendedor, ele, com base em todos os estudos e dados que ele dispõe, ele vai no sistema, é um sistema mesmo, é um portal, introduz os dados e diz: olha, esse meu empreendimento, de acordo com tais estudos, dados comprovados por tais profissionais, é um empreendimento de baixo potencial poluidor. Portanto, ele se enquadra na licença automática, que a gente chama. O próprio sistema emite a licença. Um posto de gasolina, por exemplo, né? Ele tem um monte de regra, ele tem que cumprir todas as regras, ele tem que demonstrar que ele cumpriu, ele tem a licença. A instalação de um posto de saúde, uma escola de pequeno porte, que não é uma grande escola, só de pequeno porte, ele vai lá, preenche. Então, eu diria que 80% das licenças, ou mais, alguns falam em 90% das licenças, são cabíveis e são passíveis de serem emitidas dessa forma. E aí o poder público é obrigado a fazer fiscalizações por amostragem, né? Faz lá um sistema de sorteio e faz fiscalizações e verifica quem é que não está cumprindo, autua e faz as coisas que tem que fazer, caso determinado empreendedor utilizou desse artifício para ter uma licença rápida e, na verdade, ele não podia, porque ele não é de baixo impacto poluidor, e aí verificado que não é, caça a licença e tem todas as consequências para o empreendedor. Então, funciona bem esse sistema. O que os deputados fizeram? Puxaram isso para empreendimentos de médio potencial poluidor. O que é médio potencial poluidor? Só para você ter uma ideia, essas barragens de rejeito de minério, esse acidente de Mariana e Brumadinho, aquelas barragens são classificadas como médio potencial poluidor. Vocês imaginem se uma mineradora pode, com as suas, sem nenhuma verificação, sem nenhum controle público, sem nenhuma checagem técnica independente do setor público, simplesmente começar a fazer barragem de mineração, de rejeito de mineração em qualquer lugar. É uma coisa impensável. E isso são muitos outros casos assim. Aí, então, pegaram boas ideias, né, que a gente acha bom que tenha, só que deram uma dimensão para elas muito maior. Criaram lá um sistema de que é o seguinte: olha, você teve uma estrada que foi pavimentada no passado, então agora você pode pavimentar sem estudo nenhum. Essa era uma emenda específica para aquela rodovia BR-319 lá, Porto Velho-Manaus, né? Mas como assim sem estudo nenhum? Uma rodovia que foi pavimentada há 40 anos atrás, está sem pavimento há mais de 30 anos. Você vai simplesmente asfaltar? Não tem nada, não precisa fazer estudo nenhum? Não, não precisa fazer estudo nenhum. Ela já foi asfaltada uma vez. Aí o que nós temos? Não, mas ela foi licenciada naquela época? Não, naquela época era regime militar, antes não tinha, foi antes da lei de 1981, não tinha licença. Então, se ela não teve licença, ela tem que ter agora. Não, não, ela já foi asfaltada um dia. Ou seja, o que o Congresso fez? Pegou um negócio aqui e jogou para cá, no limite do outro lado, é o pêndulo, né? Então, nós tínhamos um projeto que era nesse nível aqui, que talvez merecesse ajustes, talvez não, merecia ajustes, coisas positivas, como a própria LAC, a licença para adesão e compromisso, só que foi para o lado de cá. Criou uma figura da licença ambiental especial, LAI, que nós achamos boa a ideia. O que é uma LAI? Uma LAI é para obras de alta relevância e alto interesse público, assim definidos por um processo lá regulamentado, Conselho de Governo, que diz: olha, essa obra aqui ela é estratégica para o desenvolvimento da região tal. Ela precisa ser acelerada. E para isso criava um mecanismo mais acelerado que obrigava que o poder público destinasse uma equipe própria para isso, para agilizar o processo. Nós achávamos bom, claro que achávamos. Só que é o seguinte: a licença não é em três etapas, é licenciamento único.
Mas como assim licenciamento único? Não tem como, porque eu preciso ter a licença prévia para verificar a viabilidade desse empreendimento. Não é porque ele é prioritário, não é porque ele é muito importante, que ele pode ser feito, pode ser que, infelizmente, a alternativa não seja viável, mesmo sendo muito importante, tem que buscar uma outra alternativa para atender aquela demanda. Então, você tem que ter licença prévia, mas foram lá e colocaram licença única, monofásica, para empreendimentos enormes, hidrelétricas, rodovias, ferrovias, que têm grande impacto. O que nós temos? Olha, nós concordamos com a lei, mas não com monofásica. Ela tem que ser trifásica, ou pode ser até duas fases. Mas a prévia e depois a licença de instalação e operação, de repente, pode ser a mesma. Porque ali já estão definidos todos os critérios, já passou pelo crivo ambiental. Mas a prévia tem que ter. Então, ou seja, então, o que eu estou resumindo aqui é isso. Foi um projeto que bem intencionado, que trouxe pontos positivos, mas que infelizmente foi deturpado ao longo da tramitação e saiu de algo que era muito restritivo, passou por aquilo que era razoável, que melhorava, mas só que foi para o outro lado e destruiu o sistema de licenciamento ambiental. Então, qual foi o esforço feito a partir da aprovação da lei pelo Congresso e a submissão à sanção do presidente Lula, né? Nós, e quando eu falo nós, isso é uma coisa muito importante, não é o Ministério do Meio Ambiente, fica bem claro. Foi o centro de governo, né? Se reuniu, coordenado pela Casa Civil, diretamente pelo ministro Rui Costa, reuniu todos os ministérios interessados, transportes, agricultura, portos, aeroportos, meio ambiente, todos os ministérios que têm relação com o tema, e fizemos três propostas de encaminhamento. Uma era veto. Vamos ver, por exemplo, vou pegar o caso que eu já citei da LAC, licença para adesão ao compromisso. É impossível que isso aí seja para médio impacto poluidor. Mas não tinha como resolver, porque eles fizeram de um jeito a redação que eles não puseram assim, ó, LAC, licença, blá, 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 inciso 1, para baixo potencial poluidor. Inciso 2, para médio potencial poluidor. Porque se fosse assim, a gente vetava só o inciso que falou que era médio e ficava LAC para baixo potencial poluidor. Ótimo, avançamos, vai ser bom para todo mundo. Mas eles escreveram de um jeito para ser anti-veto, porque quando os deputados preparam uma lei, e eles não querem veto, eles fazem de um jeito a redação que ou você veta tudo ou você não veta nada. E ali na LAC, nós somos obrigados a vetar tudo. Mas aí, nós não queríamos vetar tudo, certo? Porque a gente queria que a LAC fosse aprovada para baixo potencial poluidor, porque vai destravar o licenciamento, vai agilizar muito o licenciamento. Então, o presidente Lula decidiu vetar e fazer um projeto de lei que foi encaminhado junto com os vetos, onde ele recuperou a LAC com baixo potencial poluidor. Então, nós fizemos um movimento que foi, eu considero, um movimento super interessante, e eu confesso que foi um dos processos que, como ambientalista, né, estando no governo temporariamente, de passagem pelo governo, né, eu considero que foi um dos momentos mais dignificantes, sabe, como ambientalista, porque nós fomos realmente, você vê todo o governo, todo o centro de governo ali, discutindo ponto a ponto e buscando formas de preservar o que avançou, retirar o que está impactando negativamente e propondo ajuste. Então, foi veto, 63 vetos, talvez tenha sido a lei com o maior número de vetos da história, 63, né? Mas encaminhamos juntos um projeto de lei detalhando cada questão que nós vetamos e que era importante, corrigindo para que elas ficassem dentro do escopo adequado de inovação, avanço na legislação, sem incorrer no risco de uma flexibilização irresponsável, né? Além disso, pegamos aquele dispositivo da LAI, licença por adesão e compromisso,
e fizemos uma MP para valer Uhum. imediatamente, porque é um dispositivo que a gente considerava muito importante de fato, mas que, corrigindo na MP, tirando a história de monofásico, né? E exigindo ali e criando um ritual, um processo bem organizado para que a lei não se transformasse numa fuga do licenciamento, ao contrário, que ela fosse, de fato, algo que pudesse agilizar empreendimentos de grande interesse socioeconômico, né? Mas dentro dos parâmetros ambientais e sociais adequados. Recuperamos a participação dos povos indígenas e povos quilombolas. Vocês imaginem que os deputados disseram o seguinte, sinceramente, para mim isso é chocante aí como cidadão, sabe? É o seguinte, olha, povo indígena, num raio de influência de uma determinada obra, ele só será ouvido se aquela terra indígena já ter sido registrada e homologada. Ou seja, se a obra atravessa uma comunidade indígena que está em processo de criação, de reconhecimento, que demora, e obrigatoriamente demorado, né? Porque para você registrar e homologar um território indígena, você passa por várias fases, inclusive para dar oportunidade de questionamento do contraditório. Uma pessoa que julga, diz que é dono daquela área e que tem direitos e que não tem índio nenhum lá, que é mentira que tem índio lá, estão pondo índio, aquela história toda, inventaram, enfiaram um monte de osso num lugar falsamente. Essa tem que ter direito do contraditório. Então, tem prazos, ele tem que apresentar, a FUNAI tem que contraditar aquilo, provar que aquilo não procede, tem que ter laudo antropológico independente, registrado na Sociedade Brasileira de Antropologia, com responsabilização técnica de quem assina o laudo. Tem um monte de protocolo para evitar abuso, né, que pode acontecer, né? Então, nós temos várias comunidades indígenas em processo de reconhecimento, assim como quilombolas, várias em processo de conhecimento. E são dois grupos étnicos, né, que foram protegidos pela Constituição. A Constituição definiu que eles são protegidos. Ah, não, só vale os indígenas que já estão registrados homologados. Mas sinto muito que tinha índio, mas se ele ainda não conseguiu o seu registro de homologação, passa por cima? Não dá, né? Então, nós recuperamos a participação deles e dos quilombolas ainda não reconhecidos, para que possam, olha, para João que Paulo, possam... desculpe te interromper. Tá todo mundo, tem uma fila já de Tá, eu vou perguntadores, né? terminar agora, eu vou terminar E a agora. gente isso, quer dizer, se você Vou conseguir terminar. mais 5 minutinhos. Tá, vou terminar. Então, e o que eu estou falando aqui não é para impedir a obra, não, hein? É para ser ouvido, para ser consultado, né? Ou seja, uma comunidade quilombola que está num trajeto de um empreendimento ou na área de impacto, se não for reconhecido, registrado no cartório, ele não pode ser ouvido, não pode ser consultado. Quer dizer, é uma coisa assim, sinceramente, no século XXI, não tem Uhum. condição. Então, aí vetou, corrigiu isso aí tudo. Então, mas resumindo, é isso, sabe? Eu acredito que agora nós temos um desafio enorme pela frente, porque foram 63 vetos, nós temos um projeto de lei tramitando, corrigindo isso, né, ajustando esses vetos, temos a medida provisória e temos aí esse desafio de buscar um consenso com o Congresso, para que a gente possa, de fato, atravessar esse deserto e chegar do outro lado com uma lei aprimorada, né, melhorada, com mais instrumentos, mais agilidade, que todos nós queremos, porém com segurança institucional, com segurança socioambiental e com participação da sociedade nesse processo. Bom, em linhas gerais é isso. Eu tenho até uma apresentação para fazer, mas eu acho que não é o caso. Estou aqui à Se quiser, disposição.
Se quiser mandar, a gente Tá vai bom, ter eu um vou mandar. prazer enorme de ver. A gente tem uma fila grande de perguntadores. Eu vou fazer um apelo, inclusive para mim mesmo, que sou o primeiro perguntador, de fazer perguntas bem curtinhas e vou fazer um apelo para o nosso palestrante, que ele também faça respostas na medida do possível concisas, para que mais pessoas possam perguntar. Os que quiserem perguntar, por favor, marquem ou na sua tela ou no chat, não é? E a gente vai seguir. A minha pergunta é simples, era esse futuro imediato, você já respondeu, e a segunda coisa era a questão da margem equatorial, da liberação recente pelo IBAMA da prospecção na margem equatorial. Próximos a perguntar, Luiz Meyer e Lívio Josa. Eu ouço vários e respondo. Qual é a ideia? Você decide. Você quer ouvir as três perguntas e aí você já ganhamos mais tempo aí e abrimos mais espaço para mais gente. Luiz. Pode ser. É, o que eu queria, João, é saber, há tantos desafios, né? Nós estamos falando do licenciamento, mas tem todos os desafios do desenvolvimento sustentável, é, desenvolvimento da Amazônia, a economia da Amazônia, energia sustentável, enfim, é uma infinidade de temáticas, né? Descarbonização, crédito de carbono e tal. Eu queria saber de você, assim, como é que o Ministério age ou não age, ou tem ligação com essas temáticas, ou como é que o governo, olha para isso? E o terceiro perguntador, Lívio Giosa. E depois Maria Luísa, pela ordem. João Paulo, parabéns aí pela apresentação. Nós somos fãs inenarráveis da sua atuação e do Ministério, portanto, estamos acompanhando passo a passo. Mas eu queria abrir um pouquinho mais o leque aí de perguntas, no sentido de que você comentasse um pouquinho sobre as expectativas do Ministério do Meio Ambiente sobre a pauta a ser discutida na COP30 e os seus resultados esperados. Você um pouco abrir sobre essa questão da COP30. Bom, então, se você topar, João Paulo, responderia essas primeiras três perguntas. A gente já tem pessoas inscritas para o segundo bloco de perguntas. Bom, como você mesmo disse, Fábio, eu já tratei da questão do desafio para frente. Só reforçar que nós temos um relator para a medida provisória, que é o mesmo que foi o relator do projeto de lei lá na Câmara, que é o deputado Zé Vitor, de Minas Gerais. E é uma comissão, né, uma comissão mista, né, e quem preside é a senadora Tereza Cristina, né? Então, a medida provisória está tramitando, deve ser prorrogada, né, porque ela tem um prazo, depois pode ser prorrogada uma vez. Ela caducaria, entre aspas, agora no dia 10 de outubro, se não me engano, é logo agora, no início de outubro, mas provavelmente vai ser prorrogada e ela iria para dezembro, e a gente espera poder trabalhar lá com os deputados, senadores, para preservar a medida provisória. Tem mais de 830 emendas, uma coisa assim inacreditável, né? Mas você sabe que o relator da medida provisória ele pode ignorar completamente essas emendas e fazer outras, ele pode incorporar o que ele quiser. É um negócio bastante complexo, digamos assim, né? Mas vamos trabalhar com isso. Nós estamos trabalhando para manter os vetos, uma discussão, uma negociação bastante complexa. Então, nosso planejamento, qual é? É manter os vetos, aprovar o projeto de lei que corrige aqueles vetos para aproveitar o que era bom, só que adequando melhor esses dispositivos, e aprovar a medida provisória. Esse é o nosso empenho. O governo está muito mobilizado para isso, mas vamos ver como é que ainda não entrou, digamos, na fase de negociação. Ainda não entrou, ainda não aqueceu. Vamos ver isso aí nos próximo mês, né? Temos a COP30 aí no meio, que deve complicar o cenário. Com relação à margem equatorial,
é isso. Depois de um longo processo, nós tínhamos, o IBAMA criou as condições lá para a Petrobras fazer o ensaio, né, que é um teste de pronta resposta, que é algo fundamental, onde a empresa, seja qual for, nesse tipo de empreendimento, tem que demonstrar capacidade de resposta no caso de um acidente. E a Petrobras mobilizou mais de 400 pessoas, foi um negócio impressionante, realmente, uma capacidade institucional enorme. Os profissionais do IBAMA, que eu queria reforçar, são altamente qualificados. O IBAMA tem talvez uma das equipes mais qualificadas na questão de petróleo, talvez hoje, eu diria que talvez no mundo, uma das maiores equipes, melhores equipes, porque, de fato, o desafio do licenciamento do pré-sal foi enorme no Brasil, foi uma inovação brasileira, exigiu muita competência, muito trabalho e formação, né? Então, a equipe acompanhou, julgou bom, pediu alguns ajustes. A Petrobras acabou de depositar esses ajustes no sistema de defesa, né, de mobilização para caso de acidente. Então, está na fase final, né? A expectativa é de que está dependendo aí do relatório final técnico e do posicionamento do presidente Ibama, que, repito, é totalmente independente e ele não tem nenhum tipo de interferência do Ministério do Meio Ambiente, apesar do Ibama ser uma autarquia vinculada a nós, ele é totalmente independente. Então, em princípio, o relatório dos técnicos foi favorável, né? Com ajustes que a Petrobras depositou. Tenho a impressão de que, se os técnicos considerarem que aqueles ajustes apresentados responderam, a tendência é que a gente tenha uma licença para exploração. E é interessante porque a palavra, na questão do petróleo, às vezes confunde. Exploração não é a produção econômica, tá? Exploração é você abre o poço para coletar a amostra. Esse poço funciona por um período curto, alguns meses. Depois ele é lacrado completamente. Ele é totalmente lacrado, fechado, tamponado. Aí são feitos os testes do petróleo para ver a qualidade, etc., daquele material, para aí sim a empresa decidir se vai explorar economicamente, ou produzir, que a gente chama, e aí entra com o pedido de produção. E aí sim é um licenciamento ambiental muito mais complexo, porque é uma operação de longo prazo, né? Bom, com relação à questão do desenvolvimento sustentável, olha, Luiz, nós estamos super, não só engajados, mas no centro desse processo, sabe? Eu vou dar um exemplo. Aliás, a gente poderia fazer um debate aqui só sobre isso, tá? É, uma das, é muito interessante isso, uma das questões que, quando a gente participa de reuniões internacionais, interlocutores de fora do Brasil se impressionam um pouco e comentam isso, já comentaram comigo várias vezes, comentam com a própria ministra Marina Silva, é como o Ministério do Meio Ambiente, a ministra do Meio Ambiente e o ministro da Economia, Fernando Haddad, são tão próximos e estão trabalhando tanto junto, né? É uma coisa inédita, né? Isso nunca aconteceu. É ao contrário, né? Era uma briga. Você vê, nós lançamos programas, o programa de transformação ecológica feita pelos dois ministérios com participação de outros, é algo extremamente relevante. Nós lançamos no Fundo Clima, aumentamos recursos do Fundo Clima, que eram da ordem de 400 milhões por ano, uma coisa absolutamente inviável para você fazer qualquer mudança econômica. Passamos de 400 milhões para 20 bilhões de recursos operados pelo BNDES para investimento em empresas na linha de frente da transição ecológica, energia renovável, restauro florestal, novas tecnologias de transporte, alternativas de combustíveis, hidrogênio verde, etanol de terceira geração, ou seja, eletrificação de transporte público, revisão e renovação
de métodos construtivos na engenharia para redução de impacto. Ou seja, assim, vamos lançar agora o terceiro leilão do EcoInvest, que é um recurso para financiar a inovação na área da transformação ecológica. O primeiro leilão foi um sucesso monumental. O governo colocou um valor X, os bancos que entraram no programa aumentaram em 7 vezes o investimento, passamos a 45 bilhões de reais disponibilizados para o setor privado brasileiro para financiar a inovação. Fizemos um segundo leilão voltado para algo fundamental, que é a recuperação de pastagens degradadas, para voltar à produção de áreas que foram abertas no passado e estão improdutivas, emitindo gás de efeito estufa, sem gerar nenhuma renda, nem gerar nenhum emprego. E aí nós conseguimos uma alavancagem super importante de recurso público do setor privado, e vamos restaurar, temos recursos para restaurar 1.500.000 hectares para voltar à produção, com ganho ambiental, com recuperação de área legal, recuperação de área de produção permanente, produção, agricultura permanente, uma série de coisa muito bacana. Vamos lançar um agora, na próxima semana, na quarta-feira, ministra Marina, ministro Fernando Haddad vão lançar um outro que a gente acabou de fechar, as nossas equipes aqui, que é para criar um fundo hedge para as empresas poderem captar recursos internacionais, que é um grande problema. Tem muito recurso internacional disponível, mas as empresas enfrentam o problema do risco cambial. E esse risco cambial faz com que o custo seja muito alto do investimento internacional. Então, nós vamos ter um hedge cambial para dar segurança para as empresas poderem captar recursos em condições mais favoráveis e aumentar a injeção de recursos internacional no Brasil. Estamos num processo acelerado de regulamentação de energia offshore. Estamos agora no processo acelerado de criação de um marco legal para data centers, com uso de circuito fechado de água, baixo impacto ambiental, com energia renovável, energia limpa. Sei lá, olha, cara, são muitas coisas. São realmente muitas coisas. Esse é um ponto que está avançando muito. O Brasil é bem diferente agora do ponto de vista de como as ações da área ambiental entraram no arcabouço geral do governo. Bioeconomia, por exemplo, nós acabamos, por exemplo, em consulta pública agora, estamos fechando um baita de um plano nacional de bioeconomia, com vários ministérios participantes. Vamos lançar, já está previsto do EcoInvest, um leilão específico para a bioeconomia na Amazônia, para financiar inovação e levar empresas para a Amazônia para fazer promoção do uso sustentável com a sociedade local, com as populações, povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, muita coisa bacana aí acontecendo. Com relação à COP30, nós temos nós temos uma agenda que a gente chama de agenda mandatada, né, que é a agenda da convenção, que a gente acredita que o Brasil, pela sua condição de liderança, pode ajudar a avançar muito. Por exemplo, nós temos lá um elemento fundamental, que é concluir a taxonomia de transição justa, né? Que parece uma coisa assim pouco relevante, mas é muito relevante, porque a transição para a economia de baixo carbono, ela pode trazer enormes impactos econômicos e sociais em várias regiões do globo. Por exemplo, nós vamos parar de usar as usinas de carvão. Ótimo, temos que parar. Mas o que nós vamos fazer com todos os trabalhadores, os operários, toda a economia associada ao uso do carvão? Como é que nós vamos absorver isso? Como é que nós vamos investir recursos para fazer a transição, a capacitação desses profissionais para que garantam a continuidade da sua atividade econômica, senão vai criar danos enormes. Então, tem vários movimentos que a transição para a economia de baixo carbono vai implementando, que deixa para trás
segmentos muito relevantes da sociedade, no campo, principalmente de trabalhadores, e que ficam totalmente abandonados, literalmente, né? E principalmente em países mais vulneráveis, né? Então, para nós é muito importante que a transição ocorra de forma justa, que você garanta a inclusão desses setores que vão ficar para trás, para que a gente não incorra num erro de aumentar ainda mais a discriminação e toda a desigualdade. Outro ponto importante é a questão que está na agenda da COP, das medidas para identificar os investimentos em adaptação. Isso para um país como o Brasil é central e para os países em desenvolvimento é vital. Por quê? Porque a convenção ela tem um tripé, né? O tripé é a mitigação, que é redução de emissão, a adaptação, que é a preparação das sociedades humanas e do meio ambiente para a mudança do clima, e, e financiamento e implementação, que é o outro tripé. A convenção se dedicou basicamente só à mitigação, um dos eixos, um dos pés, que é muito importante, claro, reduzir a emissão. Só que para nós, principalmente os países mais vulneráveis, países em desenvolvimento, países pobres, que já estão sofrendo um impacto brutal da mudança do clima, olha o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, olha o caso agora do Afeganistão, de todas as questões que estão ocorrendo na Ásia, nos países mais pobres e tal. A adaptação é vital. Tem que ter financiamento para adaptação, assim como teve para mitigação. Tem que ter metas, métricas, regras para garantir o apoio internacional à adaptação. Então, esse é um outro ponto que a gente está apostando que o Brasil vai dar uma grande, grande contribuição. Nós estamos querendo discutir a questão do chamado mapa do caminho para o fim do uso de combustíveis fósseis, que foi aprovado lá em Dubai, mas que nada ainda se concretizou. E como é que vai isso aí? Como é que faz? Como é que chega na transição para o fim do uso de combustíveis fósseis? Outra questão, a transição para o fim do uso do desmatamento, para o fim do desmatamento. O Brasil apresentou um programa super. Eu estou falando assim, parece que eu sou um fanista, mas não é, não quero ser um fanista, né? Estou falando das coisas que de fato estão sendo feitas. Mas nós apresentamos o TFFF, que é o Tropical Forest Fund Facility, ou Fundo dos Florestas Tropicais para Sempre, que é um mecanismo super inovador, que vai atender quase 80 países que detêm florestas tropicais, em que a ideia é criar um fundo fiduciário para financiar com rendimentos desse fundo a conservação, pagando por hectare preservado. Então, países que implementem ações de preservação e mantenham suas florestas preservadas dentro de critérios lá que estão muito bem estabelecidos, vão ter uma renda anual depositada para financiar essa floresta, ou seja, pagamento por serviço ambiental na veia. Então, tem várias coisas aí que nós estamos apostando, sabe? Além disso, o Brasil apresentou sua NDC, né? Logo lá em dezembro, uma NDC bastante ambiciosa, aliás, em novembro, bastante ambiciosa. Nós estamos batalhando para que outros países apresentem, ainda está muito baixo, infelizmente, falta muito país apresentar, a própria União Europeia ainda não apresentou, que é um desespero, já devia ter apresentado. E nós temos aí a questão do fundo, né? Que se identificou a necessidade de 1,3 trilhão de dólares por ano de investimento em mitigação, adaptação no sistema internacional. Estamos tentando trabalhar com esse tema. Então, são várias frentes, né? Acredito que vai ter muito bom resultado aí para a gente não comemorar, porque não dá para comemorar nada na situação tão grave que nós estamos, mas para sentir que houve avanço e o Brasil marcar uma posição importante aí no campo internacional. João Paulo, você está encantando a todos e tem mais três pessoas. Você pode ficar um pouquinho mais para responder Claro, rapidamente o um último bloco? prazer, Que maravilha, um né? prazer. Maria Ernesto, inclusive, é um dos perguntadores. Então, eu tenho pela ordem Maria Luísa, depois Glice e depois Maria Ernesto. Pode ser. Pode falar. Pode Bom, falar.
Não, desculpa, é que a gente aqui, qual dos dois, desculpa. Capô, não sei se você lembra, eu sou uma mortara também. E estamos muito orgulhosos e muito felizes de ver todo o seu empenho, seu entusiasmo por todo esse trabalho que está sendo feito. É muito, muito gratificante ouvir, muito enriquecedor mesmo ouvir tudo isso. E aí a gente tem uma perguntinha aqui. Eu sou só o marido da Mortara, mas apareceu aqui uma dúvida interessante. É, Parabéns pela dedicação de uma vida toda a essa causa. Eu acho que isso daí traz muita credibilidade para quem assistiu essa palestra. E eu vejo, mais recentemente, uma certa falta de credibilidade dos outros países em relação à causa ambiental no Brasil por inúmeros fatos que, infelizmente, acontecem e que vão bater lá fora, principalmente pela imprensa. Essa chance que nós temos da COP, você vê, João Paulo, como uma possibilidade concreta de retomar essa credibilidade internacional com os devidos financiamentos, evidente, para que a gente tenha um impulso aqui na causa ambiental brasileira? Em seguida, a Glice, por favor. É Gilce. Gilce, desculpe, está mutado. Se você desligar o mudo, a gente te ouve, senão eu passo para o Mário. Enquanto você tira o mudo, eu vou passar para o Pronto, Mário. O foi, tempo foi, foi. urge. Ah, Então voltou. tá bom. Ok, Voltou. já foi. João Paulo, eu Oi. primeiro obrigada. O convite veio do Mário, mas obrigada que você me informou muito. Mas eu faço parte da sociedade, né? Que me parece que essa lei, eu estou perguntando assim, a que veio essa lei? Aí você fala, veio pela segurança ambiental das pessoas e essa lei quer muito a participação, né? Da sociedade. Então, como chegar a isso? Aí me vieram várias coisas assim, como lá atrás a gente falava, o petróleo é nosso. Agora nós tivemos uma questão da soberania. Isso tomou todo mundo, a soberania, nós não vamos ficar de joelhos para outro país com desrespeito nem nada, mas o brasileiro captou essa ideia. E eu gostaria de saber como é que você vê como captar essa ideia dessa lei do licenciamento que nos protege, porque para mim o licenciamento protege a vida, né? Não é a vida só de indígena quilombola, a nossa vida, a nossa floresta, as nossas comunidades. Então, para mim, está faltando alguma coisa nesse sentido, entendeu? Como é que eu. Porque assim, está muito no jornal, na política, no governo, mas como é que isso vai chegar a nós, a sociedade? Pessoas como e outros tipos, outros grupos, entendeu? Porque a gente precisa essa lei precisa ter pertencimento, nos pertencer. Não depender só de vocês, mas não, eu não quero. Aqui está errado. A gente precisa que vocês informem mais, nos tragam mais exemplos do certo e o errado. Aqui o licenciamento está protegendo. Então, não sei, essa é a sensação para mim que está faltando essa lei do licenciamento que protege a vida não chegar mais até a gente, tá? Ok, pessoal. Obrigado, Gilce. Mário Ernesto Humber. Espera aí, tem aqui. João Paulo, parabéns pela sua palestra aí. Acho que tocou em pontos muito importantes, essa questão do licenciamento. Eu trabalhei muito nessa área, do lado oposto, né, trabalhando para empresas em processo de licenciamento, conversando com a sociedade acompanhei vários projetos aí. Eu acho que muitas vezes o IBAMA é um pouco exagerado em relação às exigências de licenciamento. Mas eu acho que é importante o trabalho que é feito para evitar abusos, porque tem muito empresário que, se não tiver um controle, faz as coisas sem o menor cuidado, né? Eu trabalhei em alguns projetos em que havia resíduos, ou restos arqueológicos, paleontológicos, que, se não houvesse a exigência, eles passavam por cima, né? Tiveram que contratar arqueólogos, paleontólogos, para poder recuperar o que estava ali naquela área. Então, acho que muitas vezes é importante ser um pouco exigente em relação a essas coisas. Mas a minha pergunta, especificamente, é um pouco em relação a essa questão do que se chama de energia limpa,
Eu acho que a energia eólica ela é limpa do ponto de vista da emissão de CO2, que é considerado o problema é, que cria a questão climática. Mas do ponto de vista de quem mora perto de um lugar em que tem uma usina, não é bem uma usina, mas um conjunto eólico, ela não é nada limpa, ela cria um barulho permanente perturba as pessoas, né? Quando você vai no Rio Grande do Norte, que foi onde eu fui ver parques eólicos, as pessoas reclamam muito. Então eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. E agora vamos ter os carros elétricos à base de lítio, já começaram a fazer novos buracos aí para tirar lítio da terra. Então, também eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Obrigado, Mário. Com a palavra, João Paulo. Bom, Depois o Luiz faz o fechamento. perfeito. Bom, com relação nós temos aqui o casal, a Maria Luísa e o seu nome, desculpa, fugiu? Mauro, Mauro. Mauro, legal. Então, Maria Luísa e o obrigado. Mauro, sobre a questão da credibilidade, né? Veja bem, eu diria que um dos fatores que mais impacta, né, a imagem do Brasil, de fato gera muito impacto negativo, é a questão do desmatamento, né? Esse é um problema muito grave, né? Ele não é grave por uma questão de erro de cálculo ou por excesso, não. Na verdade, quando a gente olha nossas emissões, né, comparando as nossas emissões de gases de efeito estufa com de outros países, é impressionante o impacto do desmatamento nas nossas emissões. Então, quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, países da Europa, países desenvolvidos em geral, 70% das emissões decorrem de produção de energia, transportes, em tese, indústria, em tese, digamos assim, atividades econômicas, vamos dizer assim, direta, né? No Brasil, depende do ano, 50% das emissões, 50%, é do desmatamento, que é algo reconhecidamente disfuncional, que não gera economia. Ah, mas você está enganado, porque eu desmato e planto soja. Mas escuta, nós temos áreas abertas aos montes, nós temos áreas que o Brasil já tem isso. Os próprios ministros da agricultura hoje, até ouvi até o próprio governador do Acre falando que não precisa desmatar, mas não precisa derrubar nenhuma árvore para triplicar a produção do Brasil. A gente sabe que isso é verdade. No entanto, o Brasil segue desmatando. Nós foi feito um esforço brutal a partir de 2004, quando foi lançado um programa chamado PPCDAM, Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que em 10 anos ele reduziu em 83,5% o desmatamento. O desmatamento saiu de 27 mil quilômetros quadrados, imagina, 27 mil quilômetros em menos de um ano, porque não se desmata o ano todo. Quando chove na Amazônia, você não consegue fazer nada. Então, o desmatamento ocorre durante 6 meses, 7 meses no máximo. Então, em 6, 7 meses, se desmatou na Amazônia em 2023 para 24, 2003 para 2004, 27 mil quilômetros quadrados. É uma loucura. É um país da Europa, quase, um pequeno país. É, são 4 vezes, ou mais de 4 vezes, o Distrito Federal, né? Então, aí nós reduzimos, caiu lá para 4 mil. Nesse momento, a credibilidade do Brasil subiu tanto no plano internacional que nós conseguimos aprovar o Fundo Amazônia, que trouxe bilhões de dólares para o Brasil para apoiar as ações de conservação da Amazônia e de outros biomas, né? E isso foi muito positivo. Então, a imagem do Brasil melhorou muito, abriu mercado, caíram muitas taxações e regras e tarifas não, tarifas não alfandegárias, tarifas, não, tarifas, como é que chama, ambientais, né? Barreiras ambientais,
barreiras não tarifárias, caíram muitas, diminuiu muito a pressão contra o etanol brasileiro, que sofria um boicote internacional enorme na época. Pô, melhorou muito a situação, credibilidade. Isso chama-se, é o que você falou, credibilidade. Aí vem, a partir de 2012, começa a mudança de governo, começa a relaxar, chega o governo anterior, infelizmente, o desmatamento volta a patamares absurdos novamente. Não naquele nível, graças a Deus, mas subiu, aumentou. De 2012 para 2022, o que tinha caído de 83% aumentou 190% o desmatamento. Aí, fim de recursos, barreiras, a União Europeia aprova a lei antidesmatamento e começa tudo aquilo de novo, sabe? Bom, desde 2020 e 2023, o desmatamento tem caído constantemente. Nós já reduzimos em 50% o desmatamento na Amazônia. E o ano passado, 2024, houve uma redução de mais de 30% em todos os desmatamentos em todo o Brasil, considerando todos os biomas. No Pantanal, nós conseguimos reduzir o desmatamento em 79%, né, que era um escândalo o Pantanal, né? Então, eu acredito que o Brasil está no caminho certo. O desafio é que a gente mantenha as políticas, né? O Brasil está num bom momento, o Brasil está realmente num bom momento nesse campo. Reduziu muito o seu desmatamento e, com isso, reduziu muito a emissão. Naquele período, de 2004 até 2010, nós reduzimos, 2012, nós reduzimos nada mais nada menos do que deixamos de emitir 5 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Então, se olhar lá nos relatórios da convenção, o Brasil é o país que individualmente deu a maior contribuição da história para a mitigação de gases de efeito estufa, entre todos os países, né? Agora voltamos a emitir, agora voltamos a cair de novo. Então, realmente, o esforço tem que ser manter isso. Eu acho que o Brasil está num bom momento, abriu 400 mercados, né, de exportação. Claro que não é só em função disso, mas isso teve peso grande. O próprio ministro da Agricultura repete isso ad nauseam. Esse é um dos elementos que a primeira coisa que ele fala é isso, né? Depois ele fala das outras questões sanitárias, etc, etc, mostrando para abrir mercado dos produtos da agropecuária brasileira, mas teve um papel fundamental. Então, eu acredito, sabe, Mário, que a gente está, Mauro, né? Mauro, que a gente está num caminho bom. Sinceramente, eu acredito mesmo, está num caminho bom. Se a gente for capaz de manter isso, né, nos próximos anos, o Brasil está numa posição boa de liderar pelo exemplo, que a gente chama, né? De fato, está fazendo a lição de casa, apresentou sua NDC, fez o seu plano clima, atualizou o plano clima, fez os seus planos setoriais, está aprovando agora os planos setoriais, então, de clima, né, para redução de emissões e adaptação. Acho que está. E a COP30 será uma excelente oportunidade para isso, né, para mostrar que, além de cobrar, nós estamos fazendo também. Estamos cobrando também, mas estamos fazendo, né? Com relação ao que você trouxe, Gil, isso aí é sempre a, a questão que eu acho que é um dos gargalos que nós sempre tivemos, né? Como levar para a sociedade, né, de forma clara, mobilizadora, intensa e permanente o entendimento e a preocupação e a mobilização em defesa Sim. de questões centrais da agenda socioambiental, né? Uhum. Isso é uma busca constante, né? Nesse caso agora do licenciamento, por exemplo, foram milhares de manifestações, teve manifestação de rua, teve milhares de abaixo-assinados. A decisão do governo de vetar, de apresentar projeto de lei, uma medida provisória, tudo isso aí, teve, claro que foi uma coisa que o governo fez, porque viu a importância disso e trabalhou para isso, mas teve muito a ver com a mobilização da sociedade, sabe? Então, embora não tenha sido uma coisa de massa, como seria o Uhum. ideal, né? Não foi divulgado tanto como Houve muita, deveria. houve muita mobilização, sabe? Que eu tenho certeza que vai haver agora, nesse momento, agora na nova rodada, né? Quando se os deputados começarem a querer voltar lá para trás,
anular os vetos todos, cancelar tudo, eu acredito que nós vamos ter uma grande mobilização e isso vai ser importante e fundamental, porque sem. Tem que educar, né, João Paulo? Tem que educar, porque isso é um Exatamente, grande valor que a gente pode obter, que a gente tem que estar no dia a dia. Olha, teve que exatamente. fazer a lei, não deveria nem precisar fazer a lei, mas precisa fazer a lei para dar regras, orientar, dar oportunidade a todos. Mas isso precisa entrar na vida da gente. Eu Com não certeza. quero ficar longe do licenciamento, eu quero que essa lei fique próxima de mim, entendeu? Mais ou É menos isso isso. aí, é isso Obrigada. aí, fundamental. E com relação ao Mário Humber, realmente você trouxe uma questão muito, um dilema, né? É incrível isso, porque energia eólica, pô, é um negócio incrível, né? Não emite, você consegue fazer geração distribuída, você consegue espalhar isso sem concentrar em grandes hidrelétricos, em grandes termoelétricas, você diminui custo de transmissão, tem tudo de bom, mas se mal feito, se mal planejado, tem esses problemas. E realmente esse é um dos temas que, inclusive, nós estamos lá no CONAMA discutindo. Porque é aquela história, é tão, é maravilhoso, então pode fazer. Aí não, não pode fazer aí, você não pode fazer em cima de comunidades. Você tem que ter distanciamento de populações, você tem que ter prevenção sobre rota migratória de aves migratórias. Tem a questão da paisagem, você não pode acabar com a paisagem de uma região instalando um monte de torre desse tipo. Então, é aquela história, sabe? Isso chama-se licenciamento. Como é que você faz de algo que é realmente importante e necessário, tem muitas vantagens, mas com regras para compatibilizar isso tudo que você colocou. Isso chama-se licenciamento ambiental. É exatamente para isso que existe o licenciamento, né? A energia solar também. Agora nós tivemos aí casos graves de autuação dos órgãos públicos e órgãos ambientais. O cara, a energia solar, o cara foi desmatou uma área de caatinga enorme para fazer uma usina solar. Não é porque é uma usina solar que é boa e que é limpa que você pode desmatar uma área enorme, sem licença, sem estudo, sem avaliação de impacto. Então, também é o mesmo caso, ou seja, você falou do lítio, né? É incrível, nós estamos discutindo agora, anteontem, estava uma reunião que estávamos nós, vários órgãos de governo, estava o Tesouro Nacional, inclusive, discutindo a questão do financiamento para o aperfeiçoamento da exploração de metais raros, né? Cara, foi uma loucura, foi exatamente essa pergunta. Eu que coloquei, eu parecia você lá nessa reunião, eu falei, gente, peraí, é importante, mas como é que nós vamos fazer isso daí? Nós vamos encher de buraco? Eu falei, eu usei a mesma expressão que você usou. Nós vamos encher de buraco o país? Não é assim, sabe? Tem que licenciar adequadamente, tem que ver as condições, sabe? Tem que fazer de uma forma adequada, tem que tomar todas as medidas preventivas, inclusive paisagísticas, né? Inclusive paisagísticas, que fazem parte da nossa vida. Pô, as pessoas, às vezes eu me lembro, estou me estendendo um pouco, mas eu me lembro de um caso que me chamou muita atenção, que foi com uns indígenas, chamados os indígenas Panará. Eles foram contatados quando foi construído a rodovia 163, que liga Cuiabá a Santarém, né? E eles foram contatados, foi uma coisa gravíssima, a população quase desapareceu por causa de contato com os operários da estrada, foi na década de 70, uma coisa horrorosa, não tinha nenhuma prevenção nem nada. Mas aí os irmãos Vilas Boas, para salvar essa etnia, levou eles para o Parque do Xingu, né? Que não era a terra original deles, era uma outra área. E essa população, esse povo, foi se recuperando, graças à ação dos Vilas Boas, que eram pessoas maravilhosas, deveriam ter ganho o prêmio Nobel, infelizmente não ganharam, embora foi proposto. E os Vilas Boas salvaram essa etnia. Aí a etnia voltou a crescer, voltou a recuperar a sua população, mas eles viviam em conflito no Vale no Parque do Xingu, eles mudavam o tempo todo. Aí criava problema com outra etnia, era uma coisa assim que tinha que ficar manejando.
E quando você olha no mapa, é uma coisa impressionante. Eles mudavam sempre em direção à terra original, sem saber, não tinha um planejamento. Eles iam mudando, passavam alguns anos, mudavam a aldeia, e era sempre em direção. Aí o pessoal do ISA, onde eu trabalhei, resolveu levar essas lideranças para a terra original deles. E eu nunca me esqueço a fala que foi gravada, tem um filme lindo sobre isso, onde o Akan, que era o cacique, quando eles chegam na área, eles chegam numa área que foi minerada, virou mineração. E ele olha aquilo desesperado, revoltado, e fala que o homem branco comeu a terra dos índios. Comeu a terra dos índios, sabe? Por causa dos buracos. Eles comeram a nossa terra, né? Então, essa sensação de, imagina você voltar para a sua paisagem original e verificar aquilo tudo destruído por mineração, sabe? Então não dá para fazer assim, né? Agora, a boa notícia é que na volta eles foram de barco, caminhão, ônibus, tá, para chegar nesse local. Na volta, eles estavam tão deprimidos e tão arrebentados que o Isa pôs a mão no bolso e alugou um aviãozinho para levar eles de volta. Quando o avião levantou o voo, ele, o Akan e outros líderes estavam juntos, viram, não, mas a nossa terra continua, e viram que tinha parte do território deles que eles identificaram de cima do avião. Eles viram o rio, aquele rio e tal, que parte estava preservado. Então, foi uma coisa linda essa história. O ISA, que tinha um grupo de advogados muito aguerridos, entraram com uma ação no Supremo para obrigar o governo a devolver o território para os índios Panará. A ação transitou, ganharam a ação e os índios voltaram para o seu território original, embora tenham perdido aquele pedaço que foi comido pelo branco, né? Mas ficaram com o resto do território e hoje estão lá. É uma história linda. Foi toda documentada pelo Pedro Martinelli, aquele grande fotógrafo que fotografou o contato inicial. Esses índios, na época, muitos de nós aqui eu acho que se lembra, nós mais velhos aqui, dos Creacaori, os chamados índios gigantes, porque esses Panará, eles se pintam de genipapo, eles não usam urucum. Então, eles não é vermelho, é preto, né? É uma pintura preta. E quando eles contataram os Creacaori, que era chamado assim, eles viram, eram muito grandes, e eles saiu matérias no Globo, todos os jornais, os índios gigantes, tinha uma foto de um criacaore todo pintado, só com o olho de fora, assim. E aí, mas depois descobriram que o nome deles não era criacaore, criacaore era o nome dado pelos inimigos, o nome deles era Panará. E aí aí tem esse filme, esse livro que chama A Volta dos Índios Gigantes, que voltaram lá para o seu território. É linda essa história. Tem histórias bonitas aqui. Mas só para citar, né? Isso que você falou, não dá para fazer de qualquer jeito. Mesmo quando é bom, né? Em tese, tem que ser bem feito. E para isso, eu repito, só tem um caminho, é o licenciamento ambiental. Enfrentando as burocracias, que eu concordo com você, tirando os excessos que às vezes acontecem de fato, mas eu posso dizer para você que, na grande maioria dos casos, o licenciamento foi vital para, de fato, contornar problemas que seriam muito graves se fossem ignorados. João, maravilhosa a sua explanação toda. Eu acho que a gente precisa marcar. Eu ia propor que a gente marcasse mais uma sobre o desenvolvimento sustentável, mas eu acho que, sem dúvida, precisamos uma sobre desenvolvimento sustentável e até caberia mais uma, porque você tem tanta história, cara, você tem tanto Ah, conhecimento são que eu acho muitos. que isso é uma coisa que precisa achar um jeito de você compartilhar isso. É muita coisa, é muito lindo, tá? Parabéns pela Legal, vida obrigado. toda Olha, dedicada aí. é um super prazer estar entre amigos e falando de coisas que eu acho que são muito importantes para todos nós, né? Eu acho que o Brasil é um país incrível, gente. Putz, é um país incrível, com uma diversidade étnica, cultural, biológica, ambiental. É tão espetacular, né? A gente às vezes fica, deixa escapar pelas mãos. Às vezes eu vejo assim, escapando, sabe, pelas mãos as coisas que a gente tem, né? Então, sei lá, é um prazer enorme, ter super disposição.
Então Legal. já fica aqui o convite para você e para todo mundo de teremos mais aí para frente, vai ter a COP, depois vamos querer saber como é que foi a COP, e tem muito assunto. Maravilha. Gente, foi uma noite maravilhosa aqui. João, super obrigado. E acho que ficamos por aqui, né? Até a próxima. E quem não é já associado ao PNBE está super convidado, porque é isso aqui. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Super Parabéns, obrigado, viu? parabéns. Maravilhoso, Parabéns, viu, João. João Muito obrigado. Paulo? Super Obrigado. Obrigado parabéns, a viu? todos. Tá bem. Obrigada, Obrigada, Um parabéns. Parabéns. Boa abraço. noite. parabéns.